Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui com toda a nossa fé, com esperança e com todo amor para falar de Jesus, do Evangelho e para mergulharmos juntos nesse Evangelho maravilhoso, verdadeiro, esse Evangelho que limpa a nossa mente, que são as palavras de Jesus, limpa o nosso coração, pode transformar, moldar o nosso caráter e nos tornar mais parecido com Cristo. Eu sei que tem gente que não vê a hora de nós iniciarmos logo a leitura de Mateus, né? Entrarmos em Mateus capítulo 1. Mas olha, de coração, garanto para vocês, eu não estou enrolando. Eu também quero logo entrar em Mateus capítulo 1. Mas nós entendemos, refletindo, orando, analisando, que é necessário nós fazermos essas meditações sobre Jesus, sobre o Evangelho, falando um pouco do Antigo Testamento. Por exemplo, na próxima meditação, nós vamos falar do que Jesus fez na cruz. O véu rasgou, o terremoto aconteceu, e ali, quando ele ressuscita, uma nova aliança surge. Então a gente vai falar na próxima meditação mais sobre isso. Nós vamos mergulhar um pouco mais no sacrifício de Jesus, o que ele significa. Então isso é muito importante para depois, quando a gente estiver lendo os capítulos, versículos de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente olhar com a lente, como nós já falamos na meditação anterior, do Evangelho, com as lentes de Jesus. E na meditação da sexta-feira, nós vamos falar das 4 formas básicas de interpretar a Bíblia. Então é importante a gente falar dessas coisas. Aí sim, na segunda-feira que vem, eu já estou anunciando aqui, eu nem ia fazer isso. Estou anunciando, agora estou me comprometendo, mas fica aqui combinado que na segunda, se tiver alguma mudança também, sem problemas. Eu estou aberto ao Espírito Santo, sinceramente. Eu quero dar a ele a total liberdade para ele conduzir aqui as nossas meditações. Mas, então, se ele permitir, eu vou falar assim, na segunda-feira que vem a gente entra em Mateus 1, tá bom? Mateus capítulo 1. Se você está assistindo essa meditação aqui pela primeira vez, eu sugiro de coração que você volte lá na primeira meditação, que você ouça. As 3 primeiras meditações tiveram em média 20 e poucos minutos. Quando a gente assiste um filme, tem filme que tem quase 2 horas, ou tem filme que tem mais de 2 horas. Então, se a gente somar aí as 3 meditações, vai dar 1 hora e pouquinho. Né? É quase o tempo, um pouco mais do tempo de uma série só. Nós fizemos 3 meditações. Uma série só que a gente assiste, tem gente que maratona. Dificilmente uma pessoa assiste um capítulo, né, de uma série, assiste 2, 3, 4, 5, tem que se controlar para não assistir mais. Às vezes vai até 3, 4 da manhã assistindo. Então, sobre Evangelho, Jesus, o assunto mais importante que tem no mundo, por que não, né? Você que está chegando aqui agora, voltar lá e assistir a primeira, a segunda, a terceira, para você se atualizar e seguir aqui com a gente, tá bom? Sugiro também, já vou entrar no assunto, mas deixa eu aproveitar aqui esse início, sugiro que vocês entrem no grupo do Telegram, se tiver dificuldades, não sabe o que é Telegram, não sabe como baixar, como entrar, peça a nossa ajuda, eu ou Michele, nós podemos lhe orientar. Se você tiver aí um sobrinho, né, ali com 12, 13, 14, 15 anos, ou um pouco mais, não sei exatamente, mas é provável que esse sobrinho, ou neto, ou seu filho, saiba mexer, baixar o Telegram, ele deve ter Telegram, então ele pode lhe ajudar também. Tá? Estou falando isso porque eu recebi algumas mensagens de pessoas dizendo, olha, eu não tenho Telegram, não sei nem o que é isso, eu só conheci o WhatsApp. Pois bem, nós criamos um canal no Telegram para a gente interagir.
E você que está assistindo, se você está lá no canal, interaja um pouquinho, interaja conosco se você quiser, se você puder também. Eu estou pedindo, mas eu quero, eu peço duas coisas a você. Uma, que você interaja, e a outra, que você interaja se quiser e se puder. Ou seja, o segundo pedido é mais importante que o primeiro. O primeiro é importante. Eu gostaria muito que vocês interagissem, comentassem, falassem o que acharam, o que marcou mais. Enfim, quando tiverem testemunhos, que contem, porque vai ter testemunho de evolução espiritual, renovação, volta para o primeiro amor, maior entendimento da Bíblia, gente que está lendo mais a Bíblia, gente que está buscando mais a Deus, voltou para Jesus. Eu tenho certeza que vai ter todos esses testemunhos. Então, que você conte, não guarde não, tá? E se tiver dúvida, você pode perguntar no privado ou pode colocar lá no canal também. Agora, o mais importante para mim é que você se sinta à vontade. Então, se você diz, não quero interagir por algum motivo, seja qual for o motivo, tudo bem, eu te respeito, tá bom? Não é por isso que você vai deixar, vai sair ali do canal no Telegram. Continue lá, porque lá a gente vai começar a colocar mais coisas a partir de hoje sobre essas meditações sobre o Evangelho, ok? Bem, aparece uma tela aí agora para você que diz o seguinte: as 3 divisões do Antigo Testamento falam a respeito de Jesus. E quais são essas 3 divisões? A gente já comentou isso, mas eu vou deixar aqui de forma mais clara, através dessa tela, lendo junto com vocês. A lei, os profetas e os livros de sabedoria. A lei, os profetas e os livros de sabedoria. Essas são as divisões do Antigo Testamento, dividido em 3. Estava olhando aqui, para cá, né? Dividido em 3. Lei, profetas e os livros de sabedoria. Você vê, nós estamos falando do Antigo Testamento, mas você encontra ali Jesus nessas 3 divisões que compõem o Antigo Testamento. Então, Jesus, o Evangelho, como nós já falamos, é a ele é a base, é o centro de toda a Bíblia. É a centralidade. Nós precisamos ter esse entendimento, porque o correto não é nós partirmos a nossa Bíblia no meio ou comprar aquela Bíblia pequenininha só de Novo Testamento. Não. O Antigo Testamento, ele tem o seu valor. Mas eu vou bater nessa tecla, eu preciso colocar o óculos, a lente do Evangelho para poder olhar para o Antigo Testamento. Porque se eu não fizer isso, por exemplo, vocês, todos vocês que estão me assistindo agora, nós já usamos fralda. Não é isso? Estou certo ou estou errado? Você já usou fralda. Mas hoje você não usa mais. Já tem tempo que você não usa mais. Há muito tempo. É isso. Estou dando aqui um simples exemplo, mas é que fica mais fácil para algumas pessoas entenderem. Foi válido, foi bom, muitas coisas na nossa vida para aquele momento. No caso da fralda, foi válido. E como foi? Como foi? Mas foi aquele momento. Hoje você não usa mais. Ou há muito tempo você não usa mais. É isso. Quando a gente olha para o Antigo Testamento com a lente do Evangelho, é você respeitar ali o Antigo Testamento. Tem coisas maravilhosas ali, mas tem coisas que você... Não, mas aí com a perspectiva, com o entendimento, com a mentalidade, com a lente do Evangelho, então isso aqui já não cabe mais para hoje. Isso é muito importante, tá bom? Por isso que a gente está batendo aí nessa tecla. Outra tela que aparece para vocês aí é essa que fala que nós temos 3 eventos, né, na Bíblia
importantíssimos, que é o evento da criação, o segundo é o da queda e o terceiro é o da redenção. É muito importante a gente entender isso também para nós interpretarmos, entendermos melhor a Bíblia. Tá aí, criação, queda e redenção. Criação ali em Gênesis, quando Deus criou Adão. Vou deixar um pouco mais a tela aí, se você quiser anotar, tirar um print, fica à vontade, tá? Ou anotar algumas coisas que nós estamos falando. Criação, né, quando Deus criou Adão e Eva ali, Gênesis. A queda também, logo em seguida, e a redenção. Tem gente que fala, por que Deus não tira a maldade do mundo? Mas ele tirou. Ele fez isso, ele enviou o seu filho. Isso é a redenção. Essa é a redenção. E é por isso que eu não me canso de repetir que toda a honra, toda a glória, eu respeito. Se você está me assistindo aí, você recebeu um convite de um amigo, de uma amiga, dizendo, esse amigo aqui, o Marcelo, ele está fazendo uma série falando do Evangelho, falando de Jesus, não tem nada a ver com religião. Ele está falando de Jesus, está ensinando o Evangelho, está ensinando um pouco mais sobre a mente e as palavras de Jesus, sobre a Bíblia. Aí você se interessou, você é católico, você pode ser um espírita, você não tem nenhuma religião, ou é de outra que eu não citei, você se interessou porque você crê em Jesus, você quer ter mais fé, você quer entender a palavra, você quer se aproximar de Deus. Ótimo, excelente. E eu respeito você e a religião que talvez você tenha. Mas o que nós estamos aqui dizendo é que realmente toda a honra, toda a glória é de Jesus. Porque ele que veio cumprir esse plano de redenção. Porque antes nós estávamos na lei, debaixo da lei. Hoje nós estamos, inclusive, pessoal, olha só, eu vou me comprometer aqui de uma coisa. Eu não vou perder o raciocínio, não. Eu vou falar que hoje nós estamos debaixo da graça. E eu vou ler um versículo que fala sobre isso. Mas deixa eu abrir aqui um parênteses muito importante, muito importante. Eu tenho um texto que parte dele eu peguei de um pastor Ciro, e ele está aqui, esse texto está aqui do meu lado, e eu fiz algumas alterações para tentá-lo deixar mais simples. Pastor Silvio, perdão. E eu vou colocar no canal do Telegram. Eu vou colocar esse texto no canal do Telegram. Nele fala... Esse texto está muito bom, está muito bom. Graças a Deus, esse texto está muito bom. E a gente... a glória é de Deus e o pastor Silvio que colocou a maior parte das coisas que estão no texto, né? A maior parte foi ele que colocou aqui. Nós só alteramos e acrescentamos, tentando deixar mais simples, enfim, para colocar para vocês lerem. É importantíssimo que você leia. Vale a pena. Escute o que eu estou lhe dizendo. Se você está aqui querendo mergulhar, querendo entender mais, querendo entender melhor, vale a pena, porque aqui está um resumo, nesse texto que eu vou colocar no canal do Telegram, está um resumo da Antiga e Nova Aliança, do Novo e Antigo Testamento. E a gente precisa entender isso. Isso tem que ficar claro. Se você tiver que ler uma, duas, sinceramente, até 3 vezes ou mais esse texto para ficar claro, para você absorver, faça isso. Faça isso, porque nós mesmos fizemos isso com outros textos quando a gente estava tentando entender melhor esse assunto. Eu já disse para vocês, né, que normalmente eu não leio um livro ou assisto um vídeo uma vez só. E eu ganho muito com isso,
porque na segunda vez fica mais claro. É como um filme, né? Você assiste o filme pela segunda vez, você entende coisas que na primeira você não tinha entendido tão bem. Acontece isso, não acontece? Então eu sugiro que você leia 1, 2, 3, quantas vezes você achar que for necessário esse texto que nós vamos colocar, tá bom? Se você ainda não está no nosso canal do Telegram, eu vou deixar aqui nesse vídeo, na descrição, o link. É só clicar no link, você vai entrar no canal e vai ter acesso a esse texto, tá bom? E se você não tem o Telegram, não conseguiu baixá-lo ainda, me mande uma mensagem no privado, no WhatsApp, que eu vou lhe responder e vou lhe enviar o texto. É só você me mandar uma mensagem, lembrando, dizendo: eu quero o texto que foi citado na quarta meditação. Eu vou lhe enviar, tá bom? Então, voltando no raciocínio, que nós estamos debaixo da graça. Vamos ler essa palavra aí, esse versículo de Romanos, capítulo 6, versículo 14. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. E tem gente que pergunta assim: mas e com respeito à salvação? A soterologia, que é a área da teologia que estuda a salvação, no Novo Testamento, a salvação está ligada à morte, ao sacrifício, à morte e à ressurreição de Jesus. Está ligado a eu crer nisso. A salvação, ela é pela graça por meio da fé, por meio de eu crer, de eu ter fé no que Jesus fez, nele, ter fé nele, e a graça dele me salva. Quando nós falamos crer, está relacionado a acreditar, a não duvidar, mas assumir essa fé. É uma fé comprometida. Não é essa coisa de levantar a mão, apenas ir na frente e depois a pessoa vive como quer. Não. É uma fé, repito, guarde esse termo. O crer é uma fé em Jesus comprometida. Vou repetir. Fé comprometida. Aí você talvez pergunte: mas e no Antigo Testamento? A salvação sempre foi pela graça e por crer. Por crer. Só que no Antigo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Testamento, as pessoas criam no Messias que veio, creram no Jesus que veio, no Messias que veio. No Antigo Testamento, elas criam no Messias que viriam. Criam também no Deus Todo-Poderoso, no único Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores. Esse Deus, o Deus que livrou o povo do Egito. Quando a pessoa cria nesse Deus, então ela era salva pela graça desse Deus. Então, não era pela lei também. A lei veio, ela tinha, como nós já falamos aqui, o seu valor. O povo precisava da lei. Quando a lei veio, foi quando o povo começou a entender mais quem é esse Deus. Quem é esse Deus que tem feito tantas maravilhas, que nos tirou do Egito? Com a lei, o povo passou a entender o que esse Deus gosta, né? Gosta, o que ele não gostava. Então, a lei deu um norte para o povo, mas ninguém, absolutamente, conseguia cumprir toda a lei, porque era muita coisa para cumprir, muita coisa para obedecer, e a Bíblia mostra isso para a gente, que ninguém conseguiu cumprir a lei, a não ser Jesus, a não ser o Senhor Jesus. Então, mais uma vez, olha aí como que toda a honra e toda a glória é para Ele. Eu vou ler aqui um versículo, só o versículo 1 e 2. Da outra vez, nós lemos Hebreus 1, acho que até o versículo 5. Vou ler só o 1 e o 2. Eu sei que nós já lemos, mas vale a pena para ficar na mente, no coração mesmo, para ficar bem claro aquilo que nós falamos, o quanto Jesus é tudo, né?
E hoje Deus fala através dele, fala através dos evangelhos. Deus enviando o seu Filho, Jesus vindo encarnado, Deus Emanuel, Deus conosco, Jesus entre nós, conosco, ele está dizendo assim, ó, vocês querem me conhecer? Vocês querem me conhecer melhor? Há um tempo atrás foi a lei, mas vocês querem me conhecer como nunca antes? Então, olha o meu filho, ouça o que o meu filho fala e observe as ações dele. Vocês vão me conhecer, vocês vão saber o que está na minha mente e o que está no meu coração. Não é bacana isso? Ah, isso é muito bacana, muito bacana. Vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho. Olha aí, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. É muito forte, né, essa palavra. E uma outra coisa importante a gente falar aqui sobre a salvação é que a salvação também está ligada ao arrependimento. Naquela época, a pessoa podia, por exemplo, se arrepender de antes crer em outros deuses, de dividir a sua fé e também de coisas que ela fazia de errado, que pesava a sua consciência, que não estava, no caso, no tempo da lei, que não estava de acordo com a lei, ou antes da lei, uma questão de consciência. Então, quando a gente fala de salvação, não dá para falar, por isso que eu fiz questão de tocar aqui nessa questão, fiz questão de falar sobre isso, melhor dizendo, que é o arrependimento. O arrependimento, ele é poderosíssimo, ele é eficaz. Então a salvação está ligada ao arrependimento. E aí a gente se arrepende do quê? A gente se arrepende desde Adão. A gente se arrepende desde Adão. Nós viemos errando desde Adão. Né? Nós não demos certo, a gente não deu certo. A gente não deu certo. Mas graças a Jesus, ele veio, pagou toda a nossa dívida, nos libertou, nos livrou, nos perdoou, nos salvou. Então hoje, crendo nele, na graça dele, crendo, que é me comprometendo, tendo fé, me rendendo, me arrependendo do que preciso, a graça vem sobre mim. E aí eu alcanço a salvação. Vou colocar, eu não estava nem... eu tenho esse versículo aqui, eu ia colocá-lo numa outra meditação, mas vou colocar agora aí para vocês, que fala exatamente isso, que testifica exatamente o que nós estamos falando. Olha só. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Versículo 9. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Olha isso, gente. Olha essa palavra. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Vou deixar um tempo aí também. Anote se você quiser, tira um print. Apesar de que você pode depois assistir a gravação e pausar, né? Mas vou deixar um tempo, mais um tempo essa palavra aí, antes da gente encerrar, porque a fé cristã, ela é encarnacional. Encarnacional. Ela não é moral, ela não é uma moralidade. A pessoa tendo uma boa moral, mesmo assim, uma ótima moral, ela precisa crer em Jesus para ser salva. A moral de um cristão é um resultado da encarnação da crença que Jesus é Deus, morreu e ressuscitou e vive dentro de nós. Então, não basta ter boas obras. Não basta ter boas obras. Não basta. E a gente tem que ir na raiz. Não são as boas obras
que vão me levar a Jesus. Mas eu indo até Jesus, com ele eu passo a ter boas obras, obras cada vez melhores. Não são, as boas obras não vão me dar a salvação, mas eu crendo em Jesus, que é, já falei, se arrependendo, se rendendo, tendo uma fé comprometida. Eu crendo nele, então eu passo a cada vez mais, isso é o ser cristão, a me parecer com ele. Então eu começo a ter boas obras. As boas obras não é uma condição para a salvação, mas é uma consequência da salvação, uma consequência de quem foi salvo. Eu fui salvo e eu passo a ter boas obras. É importantíssimo entender essa questão, que não é pelas boas obras, não é uma questão moral. Boas obras e moralidade é uma consequência de um relacionamento com Jesus. Eu não vou alcançar um relacionamento com Jesus por causa das boas obras. Eu vou ter boas obras por causa do relacionamento com Jesus. É importantíssimo entendermos isso, tá bom? E para a gente finalizar essa quarta meditação, nós falamos com vocês sobre os três eventos da Bíblia: criação, queda e a redenção. Agora, nós, nesses minutos atrás, estávamos falando sobre a graça, sobre a redenção. Porque a lei não era redentiva. A lei dizia o que era certo, o que não era. A lei fazia o homem entender o quanto ele era pecador. Mas apenas isso. A graça vem libertando o homem do pecado, vem salvando ele, vem perdoando. Então, a graça é redentiva. Então, quando a gente fala de redenção, Jesus, graça. Redenção, Jesus, graça. Salvação. Redenção, Jesus, graça, salvação. Redenção, Jesus, graça e salvação. Entende a diferença? Tá dando para entender? O texto que está lá no Telegram e que eu falei para quem não tem Telegram me pedir, vai deixar isso ainda mais claro. Vai ficar mais claro. E se preciso for, assista esse vídeo. Gente, foi um prazer muito grande, muito grande. Deus abençoe muito você que está assistindo todas as meditações, que está aqui com a gente, que está lá no canal do Telegram ou no grupo do WhatsApp, que está acompanhando, está compartilhando, está curtindo, comentando, interagindo. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Que o Espírito Santo te guie, que o Espírito Santo ilumine seu entendimento, abra seus olhos, te faça entender tudo, deixe tudo bem claro para você, em nome de Jesus. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima meditação.